Olá, meu nome é Keila. Eu venho aqui hoje dar o meu testemunho de vida na Divina Vontade, né? Como filha da Divina Vontade. E peço inicialmente desculpas porque eu tô bastante gripada, mas não é isso que vai atrapalhar, né? Dar o meu testemunho de vida, de como começou, de um breve testemunho, né? De como eu conheci a Divina Vontade, né? Eu já faço parte desse canal há 2 anos, mais ou menos, 2 anos e pouco. E desde lá até aqui muita coisa mudou. Muita coisa mudou mesmo. Eu era católica já, né? E só que eu era aquela católica não praticante, né? Que a gente fala. Que é só católico de nome, né? Que vai à igreja de vez em quando, que ia à igreja de vez em quando. Não tinha compromisso nenhum com Deus, assim. Eu vejo isso, né? Olhando para trás, eu vejo que antes de conhecer os escritos da Luísa Picarreta e de ter esse verdadeiro encontro mesmo com Deus, que eu vejo que foi isso que aconteceu. Quando me apresentaram a Divina Vontade, foi assim. Eu estava passando por um período da minha vida muito difícil, por problemas graves, assim, no meu casamento. E a minha irmã, que já conhecia, já fazia parte desse canal, ela falou: Keila, você tem que conversar com a Aline, que é a fundadora do nosso canal aqui. Ela me falou mais ou menos como que, né, do que se tratava. E eu muito desolada, muito desesperada, a minha vida era só chorar, porque eu não via a luz no fim do túnel, assim, no modo de dizer, né? Porque eu realmente estava com a minha alma muito enfraquecida, né? Eu, apesar de ser católica desde criança, eu nunca fui praticante, assim, fiel, né? Na adolescência eu participei de EAC, de que nem hoje não tem mais, né? O EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. Tive aquele primeiro momento ali de adoração, mas mais pelo encontro das amizades do que verdadeiramente um encontro com Deus, né? Porque não mudou a minha vida, minha visão de Deus não mudou, o meu amor a Deus não moveu, né, o meu sentimento por Deus. E quando eu fui procurar a Aline para ela me atender e me orientar, ao primeiro passo ela me orientou, né, me falou o que ela via da minha situação, né, o que Deus mostrava para ela, porque é isso que ela fala, não é a visão dela, né, a visão de Deus que Deus mostra para ela. E eu acredito piamente, eu acredito cegamente que tudo que é falado nesse canal é através da ação do Espírito Santo, porque é muito forte, sabe? Tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente. E aí, no meu caso, ela me deu as primeiras orientações do que ela via, do que ela sentia, e me falou: olha, você tem que fazer a consagração à Nossa Senhora, que é o primeiro passo, né? Para conhecer, para ler, né, os escritos da Luísa Picarreta, que é o próprio Jesus falando com a Luísa, né, ele orientando ela, trazendo o dom da divina vontade para a Terra. Graças a Deus que ele trouxe essa bênção, né? Já tem muito tempo a igreja ela não está divulgando esses escritos que a gente está estudando aqui, muito pouco. Pouquíssimos padres no mundo têm conhecimento desses escritos, assim, que estão estudando, pode até ter conhecimento, mas que estão estudando são pouquíssimos. Não só no Brasil, no mundo são pouquíssimas pessoas, pouquíssimos grupos. E nós aqui do Fiat Voluntas Tua Brasil estamos mergulhados nesses escritos da Luísa Picarreta. E o que eu venho trazer para vocês desse breve resumo que eu fiz da minha iniciação, né? Já tem 2 anos e eu ainda tô engatinhando, vamos dizer assim, porque a vontade humana, que é a nossa vontade, ela tem que ser abatida, vamos dizer assim, todos os dias. É uma luta diária.
né? Da gente morrer para nossa vontade, porque o que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Então, o que eu tenho para dizer para vocês nesse breve relato é que tudo mudou, porque dentro de mim, depois que eu fiz a consagração, que eu comecei a ouvir os vídeos, que é a leitura e explicação do conteúdo do Livro do Céu e de outros conteúdos que complementam o entendimento, né? A minha visão de Deus mudou totalmente. Eu percebi que eu não conhecia Deus. Eu achava que Deus era um ser supremo, muito, 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 muito distante de nós. E ele não é. Ele é um pai amoroso. Para quem tem filho e que ama o seu filho vai entender o que eu vou falar agora. E que segue os ensinamentos de Deus, né? Porque muitos pais, muitas mães estão seguindo a sua própria cabeça e estão se perdendo até na criação dos filhos. Mas quem verdadeiramente entende o que Deus fala na Bíblia, o que Ele trouxe para nós de ensinamentos, mandamentos, de tudo, a base, né, da igreja, que a igreja trouxe para nós através de Jesus, do Novo Testamento, né, do Antigo também, que tem muito ensinamento dos profetas, de tudo mais, vai entender que Deus, assim como nós também devemos ser, né, é aquele Pai amoroso, mas que Ele corrige, Ele te ensina, Ele quer que você ame Ele, mas de maneira muito natural, muito espontânea, muito livre, né? Ele não quer um amor subjugado. Ele quer que seja uma espiritualidade profunda mesmo, de amor a Deus, sabe? O que mudou em mim foi isso. Perceber o verdadeiro Deus, que Ele existe não como um Deus distante, mas como um Deus que está presente todos os dias da nossa vida, só que a gente não, né, enxerga. Que a gente tem que enxergar o Deus agindo na nossa vida, em tudo, né? Tudo que nos acontece é Deus mostrando algo pra gente. Deus se comunica com a gente o tempo todo, só que a gente tem que estar atento a Ele. E não atento ao mundo e atento às pessoas, né? A gente tem que estar atento a Deus. Ele vai nos guiando e vai ensinando como a gente deve lidar com as pessoas, com as vontades das outras pessoas, com os pecados das outras pessoas, com os nossos próprios erros. Ele vai nos guiando como um pai mesmo amoroso. Então, para mim, estudar o Livro do Céu mudou a minha vida todinha. Hoje, eu vejo que as mudanças que já aconteceram na minha vida conjugal, na minha vida de uma maneira geral, mas principalmente conjugal, se deve à ação de Deus, porque eu vejo Ele agindo. E mesmo quando Ele me mostra que Ele já não pode mais mover a vontade, que depende da vontade da outra pessoa, que Deus só age quando você dá abertura para Ele. Ele não violenta, né? E mesmo quando Ele me mostra que em determinado momento Ele já não pode mais violentar o querer, né, do outro, Ele tá me mostrando que Ele tá agindo, que Ele tá aqui comigo, também nessa hora, né? Então, é muito diferente a visão que eu tinha antes, inclusive a visão que eu tinha da igreja, dos padres, da missão deles, da responsabilidade deles. Mudou tudo. A visão é totalmente diferente. Você passa a ter a visão de Deus. Ele te dá o olho dele para enxergar o mundo e as pessoas. Então, eu queria, para finalizar, convidar você que está me ouvindo, se não é membro desse canal ainda, Fiat Voluntas Tua Brasil, que se inscreva, que ouça os nossos vídeos com muito amor e paciência,
No início é complicado de entender, mas com amor e paciência e com o coração aberto e com a cabeça aberta a entender Deus, você vai entender. Você vai entender o que Ele está falando, você vai conseguir evoluir no estudo, porque são fases, né, que a gente vai passando, vai evoluindo e vai entregando a nossa vontade para Deus, para fazer somente a vontade de Deus, que é é o objetivo principal, né? Você entregar sua vontade humana e para fazer somente a vontade de Deus. Amém. Fiat.